Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor, de caridade, de acolhimento. Tem alguém vindo pela primeira vez? Primeira vez? Bem-vinda, tá? Qualquer dúvida pode perguntar a qualquer trabalhador da casa, tá bom? Nós vamos começar com a leitura do livro Fonte Viva, que foi psicografado de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 39 é Fé inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago, capítulo 4, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, pela elevação por meio do trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Vamos fechar os nossos olhos para nos conectarmos, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas, a Maria, nossa Mãe, que possa interceder por todos com saúde, para que tenhamos uma noite onde aqui reunidos vamos ser esclarecidos de vários pontos que ainda surgem. Pedimos ao Pai, a Jesus, aos trabalhadores da casa, seu Pedro e Dona Nair, que nos ampare, que fique conosco e que possa inspirar ainda mais a nossa irmã Mercedes e ao nosso irmão Alberto. Graças a Deus. Falar de Jesus, a gente fala em pé. Deixa eu ver se eu não me enrolo muito. Uma boa noite a todos. Boa noite.
enrolada.com. Tem que ser assim, né? Para ficar bom. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. A paz de Jesus seja em nossos corações. Que possamos, nesta noite de hoje, nesta casa de amor e de luz, refletir sobre as palavras do Evangelho que nos traz o tema. O tema é a coragem da fé. Não dá para falar de coragem da fé sem lembrar de alguns cristãos que seguiram Jesus até o sacrifício da própria vida. E, para começar, Jesus nos fala, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, está o relato que Kardec coloca para que reflitamos, no capítulo 24, que aquele que o confessar e o reconhecer diante dos homens, ele diz: eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Essas duas passagens, a primeira está no Evangelho de Mateus, a segunda no Evangelho de Lucas, fala do reconhecimento que Jesus dará àqueles que não têm medo de falar de sua fé. E comecei falando que não dá para falar da coragem da fé sem citar alguns cristãos que deram sua vida pela propagação da Boa Nova em nome de Jesus. E trago para nós uma figura que particularmente toca nosso coração, que nos serve de exemplo, que nós conhecemos através de Atos dos Apóstolos e também pelas mãos amorosas de Chico Xavier na psicografia feita pelo Espírito Emmanuel da obra Paulo Estevam. Dois cristãos que, com coragem de propagar a sua fé, deram sua vida em nome de Jesus. O primeiro, Estevão, antes de chamar-se Estevão, era Gesiel. E não vou aqui me prolongar contando sua história, convido todos que leiam a obra Paulo Estevam para aprofundar o ensinamento, mas chego ao momento em que Gesiel, como era seu nome anteriormente, bate as portas do caminho e é acomodado por Pedro lá. Apesar deles estarem lotados e não terem espaço para acomodar mais ninguém, mas Pedro arruma um cantinho e coloca aquele viajante tão alquebrado, quase morto, ali, e que pelos seus cuidados se recupera. E Gesiel, então, sabe através de Pedro que o Messias prometido havia estado com eles. E devora aqueles escritos feitos pelos companheiros, Mateus e outros. E a partir dali começa a trabalhar na Casa do Caminho. Até que num determinado momento, Saulo, que depois vem a chamar-se Paulo, por não entender ainda a mensagem, começa a perseguir os cristãos. E Gesiel,
que muda seu nome para Estevão e prega aquilo que aprendeu e ouviu dos companheiros a respeito da boa nova que Jesus nos traz, num determinado momento, aprisionado e convocado a abjurar, abrir mão da sua fé, renegar aquela fé que ele está pregando contra aquilo que eles imaginam, que vai contra os ensinamentos de Moisés. E ele diz assim, que prefere, que nada do mundo o faria renunciar à tutela de Jesus, que morrer por Jesus significava a glória. E ele realmente acaba apedrejado, por ordem de Saulo, e os detalhes maiores, peço que busquem a obra. Nós vamos ficar nessa coragem da fé, no momento em que muitos temem por sua vida e não se colocam como cristãos. Estevão assume diante daquele tribunal que ele sim segue Jesus e que não abre mão dele por nada, que glória é dar sua vida por Jesus. Jesus pede muito assim de nós, para quem deu sua vida plena. Jesus nada nos pede, mas, como diz o texto, ele fala que se nós nos confessarmos a nossa fé diante dos homens, ele também nos reconhecerá e nos confessará. Pegando este exemplo, que parece impactante, de Estevão, mantendo sua fé e indo às vias, chegando ao extremo de ser apedrejado, dando sua vida por sua fé, e outros tantos exemplos que nós temos, a primeira coisa que devemos nos perguntar é o que é a fé. O que é a fé? E o que ela significa para nós, que vale a pena, inclusive, dar a vida por ela. Então, a fé é a crença que temos em alguém ou em alguma coisa. É um sentimento que, quando verdadeiro, se manifesta de forma extraordinária, mas espontânea em nossas vidas. Para nós é natural ter fé. Não nos recordamos, nesta existência, de não termos tido fé em algum momento. Poderíamos estar descrentes dos homens, daqueles que conduzem as obras, mas de Deus, nunca. Isto é um alento. O que ampara e o que sustenta o nosso coração é a fé. Nos momentos mais difíceis, nas noites mais escuras, é a fé que ilumina e nos dá a certeza de que o amanhã chegará. Então, isso é a fé. Todos sentem a fé da mesma forma? Todos expressam a fé da mesma forma? Logicamente que não. Alguns são extremamente fervorosos e muitas vezes não raciocinam em nome da fé e chegam a atos extremos. Não é o que a fé deve ser. A fé nossa, ao menos, de nós que nos denominamos espíritas cristãos, é a fé raciocinada. É aquela que busca na razão o seu arcabouço e tem a convicção daquilo que fala. Mas Jesus fala, estamos aqui na citação do Evangelho segundo o Espiritismo,
que aquele que o confessar e o reconhecer diante dos homens, ele também o fará. O que Jesus quer dizer com isso? Confessar e me reconhecer diante dos homens. Ora, significa aceitar os seus ensinamentos e divulgá-los através das palavras, logicamente, mas, como dizia o texto inicial, através das ações. Nós deixamos aqui a página de abertura, onde Tiago, lá na sua epístola, diz que assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então, Jesus, quando diz de confessar a fé, ele fala que não só através das palavras, mas também através da vivência, daquilo que ele trouxe. É seguir os seus ensinamentos na vida diária. Porque não adianta eu dizer assim, Jesus disse que eu tinha que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu amo o meu próximo, mas eu vou lá e escolho qual é o próximo que eu quero amar, porque não é todo que eu quero. Esse eu gosto, aquele não. Não. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus não disse que era para escolher o próximo para amar, que era para amar todos. E eu ainda não consigo. Então, o que eu preciso fazer? Esforçar-me para, uma vez me dizendo cristão, seguidora dos ensinamentos do Cristo, conseguir amar a todos sem distinção. E haja esforço para isso, nós sabemos. Bom, nós trazemos aqui uma passagem que diz assim: aqueles que confessam Jesus diante dos homens são os que dão testemunhos dos seus ensinamentos, vivenciando-os no dia a dia, que é o que nós dissemos aqui. E é aquilo que Jesus fala. Se você diz que é cristão e segue meus ensinamentos, eu digo, tu és meu, tu és de mim, diante dos homens e de meu Pai. Mas se tu só dizes, eu sou cristão, mas você precisa se enquadrar, porque não dá para ser morno com Jesus. Jesus é sim, sim, não, não. Mas é difícil ser cristão. Se fosse fácil, a terra seria já o reino dos céus prometido por Jesus. É porque nós ainda somos espíritos imperfeitos aqui, trabalhando para seguir os seus ensinamentos. E aí, nós também temos uma outra reflexão, que é a seguinte: como é que nós devemos entender essas palavras aqui? Eu também o reconhecerei diante de meu Pai. Jesus é enviado do Pai. Ele veio fazer a sua vontade e o faz em plenitude, amorosamente e obedientemente. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso está lá nos relatos do Evangelho. Então, Jesus nos reconhece se nós o reconhecemos também, se nós o seguimos. E renegar Jesus? Porque ele fala assim: eu o renegarei, aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. E esse renegar? O que é renegar Jesus? Aí nós lembramos de Pedro. Não dá para não lembrar de Pedro quando a gente escuta a palavra renegar. Que Pedro, lá na noite da paixão,
renega Jesus 3 vezes. Mas Jesus já sabia que aquilo ia acontecer. E no final ele se arrepende. Por quê? Naquela noite em que os guardas estão caçando os seguidores, todos se esconderam, mas Pedro ficou ali à espreita, querendo entender o que ia acontecer. Mas quando era abordado, não era você que estava com ele? Não, eu não. Mas eu acho que eu vi você com ele. Não, eu não. Tem certeza que não era você que estava com ele? Não, eu não o conheço. Então ele renega Jesus 3 vezes. Logicamente, é o medo, é a insegurança ainda, é aquela fé que ainda titubeia. Então, é isso que Jesus nos diz de renegá-lo. E aí nós temos a seguinte questão: conhecer seus ensinamentos e, por conveniência ou vergonha, desinteresse ou comodismo, deixar de vivenciá-los, isso sim é renegar Jesus. E aí, se tu me negas, porque eu te reconhecerei. Porque no desespero, na hora do desespero, até o homem mais descrente clama por Jesus. Jesus me acuda, Jesus me salve. Na hora do desespero, nós buscamos o quê? Um contato com a divindade superior para nos salvar. Mas, no dia a dia, o nosso proceder é que dirá se nós estamos renegando ou não. Pedro, que naquele momento de insegurança, incerteza e medo principalmente, renega Jesus, tem depois diversas oportunidades de mostrar a sua firmeza e a sua fé, inclusive dando sua vida pela causa da Boa Nova. Ele acaba sendo crucificado de cabeça para baixo, para aqueles que não sabem, porque não se sente digno de ser crucificado como ele foi. Então pede aos seus algozes que o crucifiquem de cabeça para baixo. Essa é uma história que vocês podem buscar, que encontrarão. Até tem quadros, com imagens chocantes, mas que retratam esse momento em que Pedro se entrega e diz, e naquele momento ele mostra que, apesar de ter, por medo, por vergonha, mas principalmente por medo, ter renegado sua fé, ele a reafirma, reafirma essa fé e dá a sua vida por ela. Bom, agora, é fácil confessar Jesus diante dos homens? É fácil se dizer cristão? Nós já vimos aqui que é tão fácil quanto nós temos condições de segui-lo. Então, dizer que sou cristão é fácil. Agir como cristão é que é a dificuldade. O agir, que são as obras de que Tiago fala, é que é o nosso verdadeiro desafio. E o que é então confessar Jesus diante dos homens? Isso vale a pena a gente entender. Primeiro é amar como Jesus amou. Se eu conseguir amar como Jesus amou, um tantinho, eu me confessarei cristão, porque todos verão que eu sigo Cristo pela minha forma de amar. Se eu não tiver vergonha de seguir os seus ensinamentos, perdoando os pecados do próximo, como eu quero que o próximo perdoe os meus pecados,
buscando amorosamente compreender o outro, viver uma vida ligada, né, e intensamente plena, voltada para o bem e para o próximo, eu estarei me confessando, né, mostrando que eu sou de Jesus. E aí não ficará dúvidas de que eu sou cristão. Mas é uma pergunta aqui que nós fazemos, já que o tema é coragem da fé, é sempre preciso coragem para dar testemunho do Cristo. É preciso coragem para se dizer cristão? Vamos tirar aqui. Nós não estamos com aquelas dificuldades que já tivemos. Olha que vantagens nós temos diante daqueles que nos antecederam. Hoje, ninguém nos ameaça com uma espada ou com apedrejamento. Que coisa boa! Nós somos cristãos por escolha e por vontade. Ninguém de nós aqui é obrigado a dizer-se cristão. Pode haver alguns lugares no planeta, nós estamos num planeta, não estamos só no Lins, nós temos que lembrar disso. O Lins é um pedacinho do planeta, bem pequenininho, mas nós estamos inseridos num planeta em que há muitas regiões ainda com conflitos de fé, de religiosidade. Mas nós aqui não temos esse conflito, estamos livres para professar a nossa fé. E aí, voltamos à questão, é preciso ter coragem para dar testemunho do Cristo, para se dizer cristão? Já que eu não tenho essa dificuldade, eu não corro risco de ser apedrejado, ninguém vai me jogar na fogueira, ninguém vai querer me matar com a espada, não serei condenado a nada, mas mesmo assim eu preciso ter coragem, e muita coragem, porque a partir do momento que eu digo que eu sou cristão, eu preciso agir de acordo. E a quem eu prestarei contas lá na frente? Darei conta da minha administração a quem? Ao Senhor. Já até me imagino assim, né? Chegando lá do outro lado. E alguém me perguntando assim, vamos puxar a sua ficha corrida. Aqui, você amaste, perdoaste os irmãos, tiveste desprendimento, fostes egoísta, e o orgulho e a vaidade te alimentaram? Ou trabalhaste em prol da humildade em si mesmo? Eu acho que eu vou ter que voltar correndo para fazer o caminho de novo. Por quê? Porque além da coragem de falar que sou cristão, e sou espírita cristão, preciso ter a coragem para agir como tal, para seguir Jesus. É preciso mais do que falar, é preciso fazer. E aqui nós trazemos uma citação que diz assim: só quem é forte na fé possui coragem suficiente para dela dar testemunho público em todas as ocasiões. Aquele cuja fé é frágil prefere renegá-la diante das dificuldades da vida. Ah, não, hoje eu acordei sem paciência, então hoje eu esqueço que eu sou cristão. Perco a paciência como todo mundo, dou uma resposta mal criada, trato todo mundo mal, sou egoísta mesmo, é o que é para mim só. Não, porque hoje eu não acordei bem. Então hoje eu preciso de um desconto de ser cristão. Não dá para ser assim. Com o Cristo não dá para ser assim. Com o Cristo é preciso ter coragem de professar a fé.
E essa coragem é um trabalho diário que nós fazemos conosco. Não pensemos aqui que um dia só basta, que um momento só basta, que uma leitura só nos salvará. O que nos salva de nós mesmos é o trabalho constante de vigilância, é o trabalho constante de autoavaliação, é o trabalho constante de perguntar-nos e termos coragem de ouvir a resposta. Estou sendo cristão? O que é ser cristão? E seguir aqueles pontos. Nosso irmão Agostinho, se a minha memória não me trai, na questão 919A, eita cabeça, mas eu acho que é essa, nos fala, nos propõe uma autoavaliação todas as noites. Não é aquela noite que eu estou descansada, não. É todas as noites. Nós nos perguntarmos se fizemos tudo que estava ao nosso alcance, se agimos, e assim vai. Ele faz uma série de perguntas que precisamos ser honestos e nos dar a resposta. Está lá no Livro dos Espíritos, para nós refletirmos sobre elas. E aí, é a partir disso que nós respondemos sim, que é preciso ter coragem de agir, de fé, e não ter vergonha de ser cristão. E não envergonhar o Cristo também, que não está aqui, mas nos veio à mente que nós também devemos agir de forma que, uma vez dizendo que somos cristãos, também não envergonhamos o Cristo, agindo de forma contrária aos seus ensinamentos. Por quê? Aqueles que nos reconhecem como cristãos vão olhar as nossas ações mais do que as nossas palavras. E aqueles que não conhecem ainda o Cristo, ou ainda não ouviram falar dele, quando virem as nossas ações, vão dizer o quê? Ah, é assim que um cristão deve agir. Será que nós estaremos dando os melhores exemplos? E, para nós fecharmos, nós começamos falando de Estevão, que deu sua vida e que preferiu abrir mão da sua vida do que renunciar a Jesus. E falamos que ele foi condenado por Saulo. Saulo, que depois tornou-se Paulo, isso era um hábito antigo, dessas mudanças de nomes, também teve a oportunidade de dar a sua vida em nome do Cristo, em nome de sua fé, e transformou a sua jornada, que começou de uma forma fanática, perseguidora, transformou sua jornada numa estrada luminosa, porque teve coragem de transformar-se e abraçar o Cristo, a ponto de dizer assim: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Que possamos nós ter coragem de expressar a nossa fé, de forma que um dia possamos dizer com esta tranquilidade de Paulo, que o Cristo é que vive em nós. E por isso, nós temos a fé. Uma boa noite a todos. Conseguiu? Terminou? Alô, alô, estão escutando? Valeu, João. Vamos lá. Novo amanhã.
Sejam bem-vindos à casa de Jesus, onde espíritos amigos nos amparam e esclarecem a lei de causa e efeito. Que o Criador da vida abençoe e ilumine nosso estudo da noite. Notamos um número grande de irmãos com pensamentos confusos, acelerados e suicidas. A humanidade parece caminhar para o caos. Não, queridos irmãos, a humanidade progride e avança para a evolução reencarnatória. Todos sabemos que a vida não acaba no túmulo, ela dá sequência na linha da vida eterna. Eis um bom momento para o homem crescer como espírito e seguir para a evolução que é natural na lógica espiritual. Queridos irmãos, não tenham medo do amanhã. O amanhã está ligado ao bom momento de hoje, que chamamos de presente. Sim, é um presente do Senhor da vida, a lei da reencarnação. Nela está a estrutura para o nosso novo alvorecer. Nossa irmã colocou muito bem o tema coragem da fé. Ó homem de pouca fé, já escutaram essa frase? E nós complementamos, queridos irmãos, tenhamos a fé como escudo para o amanhã melhor. Não temam o novo amanhã. Comecem, a partir de agora, uma nova etapa de vida, onde o amor, a fé e a segurança em dias melhores são a base desse novo tempo. O tempo de vivenciarmos o amor do Cristo, o amor de Jesus. E só com o verdadeiro amor será possível termos no solo do planeta azul o tão esperado mundo melhor. Sejam simples no falar, sejam amigos, sejam, sobretudo, irmãos um dos outros. Como diz nosso irmão Divaldo em suas obras, esse é um bom momento para praticar o amor. Amor, remédio para a alma encarnada conquistar o novo amanhã. Por amor e com amor, Jesus Cristo nos dá o Evangelho de luz para o roteiro. Irmãos, a partir de hoje, levem em seus corações o amor. Lembremos o salmista dizendo: o Senhor é nosso bom pastor. Senhor, só o amor constrói o novo amanhecer. Que o amor único de Deus nos inspire ao roteiro do amor. Paz, um abraço de um irmão. Maravilhosos esses ensinamentos que tivemos hoje. Antes de passarmos à segunda fase do nosso estudo de hoje, queria dar 2 recadinhos, que os nossos estudos eles já começaram no formato online e temos vagas ainda para ciclo de estudos introdutórios da doutrina espírita, às segundas, quartas e sábados. Se informar na secretaria sobre dia e horário, com os trabalhadores de apoio da reunião pública, tá? E nós também pedimos, para quem puder
trazer sempre um alimento, 1 quilinho de alguma coisa, para aumentar a quantidade de bolsas, né, que nós já damos, e que sempre está faltando alguma coisa. Então, quem puder ajudar, nós agradecemos. Então, vamos encerrar, antes de passar para o passe, fechando nossos olhos e agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, aos trabalhadores dessa casa amorosa, que nos inspira a ser bondosos, que nos inspira a ter coragem de ser cristão, mesmo ainda estando longe, de conseguirmos a cada dia um passo é dado para que possamos viver de acordo com o que o Mestre nos ensinou. Cuide de nós, Senhor, na nossa ida para casa. Cuida dos nossos queridos do coração, aqueles que não puderam estar aqui hoje. Que tenhamos uma noite de paz e uma semana cheia de bênçãos. Graças a Deus, que assim seja.